Paz de Deus, meus irmãos. Paz dele, de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Tudo bem? Estou aqui, o irmão Lorival. Estou mais uma vez aqui no canal do YouTube para falar um pouquinho da comunidade cristã no Brasil, também sobre o projeto Resgate, projeto esse que, na verdade, é convidar todos aqueles que, não importa o seu ministério, tenham afastado da reunião cristã, você é bem-vindo ao nosso ministério. Venha fazer parte dessa família cristã, Comunidade Cristã no Brasil, Nova CCB. Nosso intuito aqui é falar de Cristo, é o ir e pregar o Evangelho, falar de Jesus, falar sobre Deus. Vou falar uma mensagem da Palavra de Deus. Tem uma mensagem no dia de hoje para os irmãos, que está em Deuteronômio 7, versículo 9, está escrito assim: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é Deus e fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daquele que o amam e obedecem os seus mandamentos. Amados irmãos, uma das coisas que é essencial no reino de Deus é a obediência. Porque um reino dividido, irmão, ele não permanece. Falando assim, na vida secular, uma empresa onde a direção, pelo seu subordinado não obedecida, ela se torna corrupta, ela se torna ociosa, não é verdade? Uma embarcação, se os marinheiros não obedeceu o capitão, como é que seria? Seria uma desordem. Então assim, irmão, é o reino de Deus. É necessário que nós que servimos tenhamos aquele desejo, aquele ânimo de ser obediente, entendeu? Então, quando nós desobedecemos a Deus, criamos rebeldia, irmão. E a rebeldia é uma coisa que desagrada a Deus. Tanto, irmão, a gente vê o exemplo ali no paraíso, por exemplo, quando o homem desobedeceu a Deus, criou uma rebeldia. Perdeu aquela aliança com Deus, por causa da desobediência. Os anjos também, quando se rebelaram contra Deus, disse ali que 1/3 das estrelas, ou seja, dos anjos, caíram, porque eles obedeceram a Deus. E a desobediência criou consequência ao homem e a nós também. Então era necessário restaurar esse santuário, vamos dizer assim, que foi esse tabernáculo, que foi destruído. Então, foi necessário reconstruir. E Jesus, irmão, Jesus Cristo, ele veio restaurar essa situação. Porque o homem está em desobediência. E vindo a restauração, proporcionou a nós a misericórdia e o perdão. Porque Jesus fez esse sacrifício por nós. Porque Jesus também é fiel. Deus é fiel, né? Então, as pessoas, eles têm uma impressão distorcida sobre de quem é Deus e como Ele é. Nós, irmão, vimos como uma pessoa distante, que afastada do homem. Não, Deus é bem próximo de nós. Deus andava com o homem ali, caminhava com o homem ali no Jardim do Éden. Então, quando o homem desobedeceu, ele criou um obstáculo. Então, irmão, a desobediência é um caso grave. Veja aqui, em Romanos 6 fala assim: porque como pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Quem é esse homem que restaurou? Jesus, irmão, o Filho de Deus. Deus precisava restaurar o homem, mas para essa restauração
acontecer, ele precisou que mandasse o seu filho, que mandou o seu filho, unigênito, para cumprir uma missão de restaurar o homem, ao qual foi corrompido, porque o homem foi corrompido no seu interior. No seu interior ele tinha que ser restaurado. E através de Cristo que há essa reparação, irmão. Então Jesus veio com uma missão, ele deu a sua vida para salvar o homem. Qual homem? Mas todos nós estamos salvos? Sim, todo aquele que crer que ele é o Cristo Messias vai proporcionar a essas pessoas restauração. Então você que creu em Jesus, você foi restaurado. A irmã que creu em Jesus foi restaurada. De novo, uma aliança com Deus. Então Jesus veio criar essa aliança. Então, a desobediência lá em Gênesis, irmão, do homem, ela criou essa consequência. Mas a obediência de Jesus, ele veio restaurar esse afastamento do homem com Deus. Então hoje nós somos restaurados. Hoje a irmã foi restaurada, né? Pelo poder de Jesus Cristo, dando a sua vida pela minha vida e pela sua. Então essa mensagem, seja obediente a Deus, irmão. Obedeça ao Senhor, que o Senhor vai restaurar a aliança. E restaurando a aliança, virá as bênçãos de Deus em sua vida. Então, irmão, essa é uma mensagem para que nós aprendamos que a desobediência cria consequência, como criou para Adão e Eva no paraíso, que desobedeceram a Deus, a ordem de Deus, quando comeram do fruto proibido. E as consequências foi gravíssima, foi grande, né? E a desobediência, ela traz a ira de Deus, né? Colossenses 3, versículo 3, 6 e 7 diz assim: e por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, aos quais praticaram no passado, quando costumaram viver nelas. Então, quando estamos em desobediência, estamos sob maldição, porque estamos sob a ira de Deus, irmão. Então, quando o homem peca, a irmã peca, ou vive na desobediência, na prática do pecado, ele está sob maldição, porque não tem a proteção, não tem proteção fiel de Deus. Mas quando você obedece, quando você se arrepende, quando você larga a prática e vive na obediência a Deus, ali vem as bênçãos de Deus. Então essa é uma mensagem para que nós nos corrigirmos, nos policiarmos, erramos constantemente, falhamos, né? Mas em Cristo foi restaurado esse altar. Em Cristo foi restaurada essa aliança, né? Jesus veio com esse propósito. Hoje você é uma pessoa restaurada através de Cristo, né? Então, aquela desobediência que teve em Adão e Eva, que criou a separação, em Cristo criou essa união de novo, essa aliança. Por isso que Jesus veio, estabeleceu uma nova aliança, porque o homem estava separado de Deus por causa da desobediência. E quando nós obedecemos o Evangelho, obedecemos a palavra de Deus e cremos no Senhor Jesus, cremos na sua missão, cremos que Ele é o Messias, que Ele veio, deu sua vida, que Ele ressuscitou, né? Porque não adianta crer que Ele deu a vida, tem que crer que Ele ressuscitou também. Porque Ele falou, assim como Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia, assim nós também morremos por Ele, né? Morremos nele no batismo e nascemos em novidade de vida, para que se cumpra essa restauração. Esse processo da vida terrena, o caminhar, é um processo ainda de preparação, de aperfeiçoamento, para quando cumprir a nossa jornada, né? Venha se cumprir a promessa de Jesus, que é a ressurreição, para que possamos reinar com Ele, ou seja, vivermos com Deus, né? Andar com Deus, né? Ter o acesso ao reino de Deus, qual o Deus tem preparado para todos nós, irmão. Deus quer que nós se salve. A palavra de Deus diz que Deus quer que todos se salvem, mas nem todos vão alcançar, porque nem todos vão dar crer, nem todos vão acreditar, nem todos vão obedecer.
porque vão viver na desobediência. Os que desobedeceram a Deus vão para um lugar. Os que obedeceram a Deus vão para outro lugar. Haverá um abismo, uma separação. O reino de Deus será restaurado, né, com o povo da obediência. E o reino da desobediência será juntado para cumprir aquilo que Deus falou. Para a condenação eterna, ao sofrimento, ao exílio permanente. Aí não vai ter mais não vai ter mais Salvador. Esse exílio vai ser a separação definitiva, né, do reino de Deus com aqueles que querem viver nas trevas, querem viver nas desobediências. Então você, meu irmão, que você gostou dessa mensagem da palavra, você que sentiu alegria, que tem prazer de permanecer na aliança com Cristo, convido você para a nossa reunião cristã, na comunidade. Se não tiver uma comunidade, Deus vai dar guia para você e você vai encontrar um ministério que fala de Cristo, que fala de salvação, fala do Senhor Jesus. Essa é a mensagem. Que Deus abençoe a todos, que todos fiquem na santa paz de Deus.